Olá, boys and girls de todos os sexos. Está no ar o novo quadro do Crítico Automotivo na garagem do Akashi. Ao meu lado, Rodrigo Fioravante, gerente de vendas da Delphi, que vai contar pra gente tudo sobre aditivo de radiador. Aguarda aí que logo após a vinheta a gente começa a tirar todas as dúvidas sobre os mitos e verdades desse produto. Boys and girls de todos os sexos, estamos de volta e vamos já começar a tirar dúvidas sobre o uso do aditivo de radiador. A gente vê aqui que existem diferentes cores, mas o que isso significa? O Rodrigo vai explicar para a gente. Olá, Akashi, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, eu queria explicar a diferença básica que são aditivos orgânicos e inorgânicos. Então, esses verdes aqui são os aditivos inorgânicos. São aditivos que, em sua composição, eles têm uma formulação e alguns aditivos químicos que são inorgânicos. Geralmente são utilizados por veículos mais antigos e eles podem ser apresentados em dois tipos. Aquele que já é concentrado, que requer depois uma diluição para utilização no veículo, e aquele que a gente já chama de pronto para uso. Então, esse aqui é para você fazer a utilização já diretamente no radiador, tanto na troca integral da água, quanto para completar a água quando necessário. Aqui nós temos o rosa, que são os aditivos orgânicos. Esses aditivos orgânicos, eles surgiram em meados do ano 2000, por uma questão ambiental. Então, em sua formulação, ele possui alguns tipos de aditivos que eles não prejudicam o meio ambiente, porém, as suas características técnicas de refrigeração e proteção do motor, eles continuam as mesmas. Para os veículos mais novos, então, sempre esses aditivos rosas, que eles têm também em dois tipos, que seriam os concentrados e os diluídos, para utilização imediata ou para uma diluição prévia. E nós temos também esse aqui amarelo. Esse aditivo amarelo, ele é comumente utilizado nas montadoras francesas. Ele é um aditivo orgânico, exatamente igual esse aqui do rosa. A gente percebe aqui, gente, que o concentrado, ele é um pouco mais escuro do que o diluído, tá certo? Então, não confunda na hora de colocar o aditivo no seu carro, colocar o concentrado de uma vez só, encher ele de aditivo concentrado, né? Porque isso pode causar algum tipo de prejuízo para o motor. Exatamente. Na verdade é assim, Akashi. Um dos mitos que as pessoas têm aí no mercado, que elas acham que quanto mais aditivo elas colocarem, maior a concentração de aditivo que elas colocarem, melhor vai ser para o veículo. E está errado. Na verdade, você tem que seguir exatamente a diluição especificada pelas montadoras. A grande maioria, a diluição é de 50 para 50. Então, 50% de um aditivo concentrado, 50% de água. Mas, gente, para ficar bem claro, não se pode utilizar água de torneira para complementar ou para fazer essa diluição. Ela precisa ser uma água desmineralizada, específica para a utilização em radiadores. Tá? Então, isso é um dos mitos que as pessoas acabam errando. E sempre que for sempre que for completar o aditivo no veículo, procure utilizar, quando for completar, já o diluído, porque esse já é pronto para uso, fácil, você só coloca e não precisa fazer nenhuma diluição prévia. Agora, esse lance de completar também é complicado, porque você não pode misturar os aditivos, tá certo? Por exemplo, se você tem no seu carro um aditivo inorgânico, não é bom você colocar um aditivo orgânico. Por que isso? Na verdade, assim, eles têm composições um pouco diferentes e a gente recomenda que não se misture esse tipo de aditivo ou tipo de composições químicas diferentes. Mas, na verdade, o segredo é o seguinte: geralmente, quando você não consegue identificar qual é o tipo de aditivo que está no seu carro, às vezes porque a água já está um pouco mais escura, mais amarelada, o ideal é que você coloque sempre o aditivo rosa, que é o aditivo orgânico. Por quê? Porque esse tipo de aditivo, ele pode ser usado em substituição ao aditivo verde.
Porém, o contrário não pode ser feito. Um veículo que já usa previamente um aditivo orgânico, não é recomendável, ok, você colocar um aditivo inorgânico. Então, na dúvida, opte sempre pelo aditivo orgânico, para não ter problema de mistura. E com relação a completar, isso também é um outro mito que a gente tem que deixar bem claro aí para o pessoal. Completar pode, mas você tem que tomar alguns cuidados. Se você já está percebendo que o veículo está consumindo água, que o seu reservatório está baixando de nível, significa que o veículo apresenta algum tipo de problema no sistema de arrefecimento. Pode ser na bomba d'água, nos selos mecânicos, no radiador ou mesmo em algum tipo de tubulação. Então, assim, a gente recomenda, complete sim, para não aumentar o dano do veículo, mas procure um mecânico de confiança para que ele possa fazer uma análise no motor e verificar realmente qual é o problema e sanar esse problema. Por quê? Não é para diminuir, num motor saudável, com todos os sistemas funcionando perfeitamente, não é para diminuir o volume de água do radiador. Agora, Rodrigo, são cores bem chamativas, bem bonitas e dá até vontade de beber, né? Pode beber? Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. A questão é, os componentes que fazem parte de um aditivo de radiador, eles têm alguns produtos que são tóxicos, ok? Então, em hipótese alguma, pode ser consumido, bebido de qualquer maneira. Na verdade, assim, ficar bem claro para as pessoas que não há nenhum problema na questão do manuseio, tá? O manuseio não causa nenhum problema, não causa nenhuma toxicidade. É importante que se esclareça bem a diferença entre aditivo, fluido e a gente encontra também aí no mercado com a nomenclatura de protetivo. Na verdade, os únicos que podem de fato ser utilizados são os aditivos. Os aditivos são aqueles produtos que respeitam as normas tanto da montadora quanto do Inmetro, na composição, com a inclusão de monoetilenoglicol, na proporção regulamentada, para que ele tenha realmente a característica de aditivo e de proteção do seu sistema de arrefecimento e controle da temperatura. Outros produtos que a gente acaba encontrando no mercado com a nomenclatura de fluido ou com a nomenclatura de protetivo, eles não apresentam as características que são regulamentadas pelo Inmetro e pelas montadoras. Pessoal, mas esse é um assunto tão sério que a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, tá certo? Ficou faltando um mito. O mito de que o aditivo para radiador estraga o carro. Eu comprei o carro, ele funcionava direitinho, mas aí chegou a hora de trocar o aditivo, coloquei um aditivo bom e depois de algum tempo começou a dar problema, o radiador vazar, etc e tal. Rodrigo, isso é culpa do aditivo bom? Não, de forma alguma. Na verdade, o aditivo está fazendo exatamente aquilo o qual ele foi proposto. Então, o que o aditivo, na verdade, ele faz? Além de controlar a temperatura do sistema, né, do próprio motor e da água que está dentro do motor, ele tem a função de proteger e não deixar que se crie formação de corrosão no sistema e algum tipo de ferrugem. O que acontece nesses casos, que as pessoas falam que colocaram um aditivo bom e acabou estragando o veículo ou o sistema, é que, na verdade, previamente esse veículo já apresentava um problema no sistema. Provavelmente porque não utilizou o aditivo no passado, utilizou só água ou qualquer outro componente, e isso acabou já danificando. Porém, toda aquela ferrugem que criou dentro do sistema, por algum motivo, acabou ali fechando os buracos e os pontos de vazamento. Quando você coloca um aditivo bom, que ele faz o papel dele de eliminar toda a ferrugem, eliminar a corrosão do sistema, acaba aparecendo todo o problema que estava lá escondido. Então, isso aí realmente é um mito de que o aditivo bom causa algum tipo de problema no sistema. É isso aí, boys and girls de todos os sexos. Esse foi o programa sobre mitos e verdades dos aditivos de radiador. Fica com a gente, que nos próximos programas nós vamos trazer mais informações sobre esse produto que é
hoje extremamente tecnológico. Até a próxima!